Olá, estudantes! Mais uma vez estamos aqui para a nossa 46ª aula sobre romance de aventura. Estamos, nesse texto ainda, nessa obra, e nós vamos dar continuidade na aula de hoje. Veremos alguns assuntos bem relevantes. Para essa aula, nós temos como os objetivos: instigar ao estudante o gosto pela leitura. Você já conseguiu adquirir esse livro? Se você não conseguiu, por favor, eu incentivo vocês a baixar na internet, ok? Ou então, quando voltar às aulas, aí você pode fazer aquela leitura legal, recapitular tudo, ok? Nós veremos também o sentido das palavras ou expressões no texto. Mais uma vez, o significado das palavras. Nós vamos compreender nessa aula a sequência de acontecimentos da narrativa. Muito bem, turma. Estamos diante dessa obra muito nobre. Robinson Crusoe, As Aventuras de Robinson Crusoe, escrita por Daniel Defoe. Vocês se lembram da última aula que nós paramos aonde mesmo? Na tempestade, que ele passou mal, mas então que ele voltou o seu estado de espírito normal, o seu estado emocional elevou novamente, de acordo com a mudança do ambiente, ou seja, do cenário climático. E nós estamos diante dessa obra de Robinson Crusoe e agora nós vamos retomar esses dois fragmentos que nós vimos na primeira aula. Vocês se lembram? Então, diz: minha mãe, indignada com essa teimosia, declarou-me terminantemente que era tempo perdido falar a meu pai em tal assunto. Vocês se lembram desse texto? Se lembram, sim. Meu pai, homem circunspecto e prudente, deu-me excelentes conselhos para me dissuadir dos projetos, porque me via entusiasmado. Então o pai ali desaprovava completamente a sua aventura, o seu sonho, não aprovava de alguma maneira, não queria mesmo. Então, de alguma forma, o pai usou os melhores argumentos para que o filho não saísse para se aventurar. Então, nós já estamos aqui diante de um quiz, ok? E nós vamos refletir sobre esse fragmento, esses dois fragmentos. A mãe indignada e o pai com o seu discurso, argumentativo para a reprovação do sonho de Robinson Crusoe. Ou seja, para que o seu sonho não seja realizado, para que ele não corra atrás, para que ele não se aventure. Então, diante dessa questão, nós temos o personagem e seus pais, o personagem Robinson Crusoe, e seus pais apresentam conflitos em sua relação. Concordam com isso? Sim. Por que você concorda? Porque o pai dizia uma coisa e o filho queria fazer outra. Assinale a alternativa que revela esse conflito. Desenvolve um bom diálogo. Os pais entendem o sonho do filho. Os pais não aprovam a aventura do filho. Qual seria a alternativa correta?
Vamos à alternativa correta? Se vocês marcaram a letra C, vocês acertaram. Os pais não aprovam a aventura do filho, ok? Próxima questão, ou seja, mais um quiz para a gente fazer uma reflexão. O ponto de partida da aventura de Crusoe decorre da negação dos pais, ok? Da falta de entendimento e apoio, sim. Ele não recebe proteção paterna. Assim, Crusoe se rebela e foge de casa. A palavra rebelar é sinônimo de obedecer, repreender ou revoltar? Veja bem lá, faça aí a sua análise e já voltamos para a correção. Ok, vamos à resposta. Se você marcou a letra C, é a palavra revoltar. E você acertou. Muito bem, turma. Vamos à próxima questão. E nós vamos ler esse fragmento que se refere à tempestade. Vamos lá? A cada momento contava que as ondas nos engolissem. E de cada vez que o navio metia a proa, receava que fosse até o fundo para não mais se levantar. No meio dessa angústia, fiz promessas repetidas de que se Deus me salvasse dessa viagem e eu chegasse a pôr pé em terra, não voltaria em toda a vida a entrar em navios para não me expor a idênticos desastres. Continuação desse texto. Mas antes, vamos analisar por que será, turma, que a palavra, a expressão está em destaque a cada momento? Por que será que no meio dessa angústia também é uma expressão está em destaque? Aí nós temos os verbos ali, engolisse, metia, chegasse e entrar. Então, turma, porque isso significa a sequência da narrativa. Isso é uma da caracterização da narrativa de aventura. A cada momento, no meio dessa tempestade, tá? Então, continuando o texto, no dia seguinte, o vento caiu, o mar amainou e comecei a acostumar-me e conservei-me, porém triste todo dia, porque o meu enjoo não passara completamente. Mas, ao cerrar da noite, limpou o céu, o vento caiu completamente, seguiu-se uma noite aprazível. O sol pôs-se, sem nuvens, e sucedeu o mesmo quando nasceu no dia seguinte. Assim, a atmosfera, apenas ao de leve agitada por uma brisa fagueira, as ondas lisas como um espelho e o sol radiante davam aos meus olhos o mais delicioso dos espetáculos. Neste fragmento também nós temos
os verbos que estão em destaque. Eles sinalizam o quê? Sinalizam o que está acontecendo com o cenário no momento. Mas não somente isso, ele faz uma sequência da narrativa. Então, nós temos esse verbo porque não que seja proposital, mas porque é uma das características do romance de aventura. Nesta questão número 1, nós vamos analisar esse texto que diz: no dia seguinte, novamente nós temos o texto aqui. O vento caiu, o mar amainou e comecei a acostumar-me. Conservei-me, porém, triste todo dia, porque o meu enjoo não passara completamente. Mas, ao cerrar da noite, limpou o céu, o vento caiu completamente, seguiu-se uma noite aprazível. O sol pôs-se sem nuvens e sucedeu o mesmo quando nasceu no dia seguinte. Assim, a atmosfera, apenas ao de leve agitada por uma brisa fagueira, as ondas lisas como um espelho e o sol radiante davam a meus olhos o mais delicioso do espetáculo. Muito bem, turma. Texto lindo, né? Maravilhoso. Então, vamos analisar esse texto. O emprego dos verbos que estão em destaque. Ok, galera? O emprego dos verbos no texto ajuda a construir a atmosfera, o cenário, e ele traz toda uma dinâmica à narrativa. Por que esse tipo de recurso é importante na narrativa de aventura? Porque faz uma conexão com as ações do personagem e até mesmo do mar. Lembram-se que nós falamos sobre isso? Porque aponta o tempo verbal em que as ações ocorrem. Letra C. Porque revela o estilo de narração da história. Analise bem essa narrativa e já voltamos para fazer a correção.
Vamos à resposta correta? Letra A, porque faz uma conexão com as ações do personagem e até mesmo do mar. A gente falou sobre isso, né? Essa conexão. Próxima questão de número 2. Nós temos aqui 2 fragmentos, o fragmento 1 e o fragmento 2, ok? Vamos ler? A cada momento contava que as ondas nos engolissem, e de cada vez que o navio metia a proa, receava que fosse até o fundo para não mais se levantar. No meio dessa angústia, fiz promessas repetidas de que, o texto continua lá no livro, ok? Nós temos nesse fragmento 1, 2 expressões em destaque, a cada momento e no meio dessa angústia, que é isso que nós vamos falar. Então, observe muito bem o fragmento a cada momento e no meio dessa angústia. No fragmento 2, vamos ler? Mas, ao cerrar da noite, limpou o céu, o vento caiu completamente. Seguiu-se uma noite aprazível. O sol pôs-se sem nuvens e sucedeu o mesmo quando nasceu no dia seguinte. Observem aqui, no dia seguinte. No fragmento 1, os trechos sublinhados. Fragmento 1, quais são os trechos sublinhados? A cada momento e no meio dessa angústia. Demonstra que a sequência de acontecimentos se dá no período de um único dia dentro de algumas horas. Já no fragmento 2, nós temos ali a expressão em destaque. Nasceu no dia seguinte. No fragmento 2, então, turma, qual é a duração dos fatos? Os acontecimentos ocorrem em 2 dias? Os acontecimentos ocorrem em 5 dias? Os acontecimentos ocorrem de um dia para o outro? Vamos lá? Pense um pouquinho, já voltamos para a correção.
Muito bem, vamos à correção dessa atividade. Se você marcou letra C, ok, você está correto, porque disse que os acontecimentos ocorrem de um dia para o outro. E eu coloquei um destaque ali, uma referência que comprovam essa resposta, que diz o seguinte: o sol pôs sem nuvens e sucedeu o mesmo quando nasceu no dia seguinte. Então está mais do que certo a letra C. Próxima questão. Essa questão é bastante relevante, porque a obra ela vai muito além, como eu falei para vocês. Toda a obra é escrita, né, com uma intenção. Então vamos lá para esse texto. Só então compreendi quanto eram justas as observações de meu pai acerca da condição mediana da vida. Como tinha passado os seus dias tranquila, a palavra é tranquila mesmo, tá, gente? E agradavelmente, sem haver aguentado tempestades no mar, nem desgraças em terra. Assim, projetando a penitência do filho pródigo que está em destaque, tomei a resolução de regressar à casa paterna. Ok, gente, nós temos uma expressão ali que retrata ao filho pródigo. Por que será que o autor ele faz essa conexão com uma das parábolas bíblicas? Por que será? Porque ele tinha uma intenção quando ele escreveu essa obra. E atrás dessa obra tem muita coisa. Tem a história de vida dele, tem as crenças dele, tem o cenário que ele vivia, tem o ensinamento dos pais. Então, o que o narrador personagem pretende transmitir ao utilizar a expressão filho pródigo? Ele se comparou ao filho pródigo da parábola bíblica. Ele retornou naquele momento à casa paterna, ou ele se sentiu realizado na sua aventura? Pensa um pouquinho sobre essa expressão filho pródigo. Se você já ouviu em algum momento o que significa a expressão filho pródigo?
Muito bem, turma. Vamos à resposta correta? Claro, gente, é a letra A. Ele se comparou à figura do filho pródigo da parábola bíblica. Se você marcou essa questão, você está certíssimo. Próxima questão. Questão de número 4. Vamos ler o fragmento do diálogo do final do texto. Observe. No final do texto, o narrador, personagem, ele tem uma fala, ele tem um diálogo ali com o seu amigo. Depois que passa toda a tempestade, tal, aí eles conversam. Mas a obra não parou por aí. O livro não para por aqui. Por quê? Porque nós temos muitos detalhes ricos neste livro, que vale muito a pena você ler, para que você entenda o desfecho dessa história. Vamos lá? Então, camarada, aposto que teve muito medo a noite passada. Não é verdade? Ora, não passou uma baforada. O que? Respondi-lhe. Chama então aquilo uma baforada quando foi uma tempestade horrível? Nossa, professora, que palavra mais esquisita! Eu nunca vi essa palavra, professora, baforada. Muito bem, mas veremos agora. A palavra baforada significa por extensão de sentido, leve movimento do ar atmosférico, aragem, brisa. Que é isso? Vamos tentar entender? Porque a palavra baforada não tem nada a ver com aquele mar agitado, com a forte tempestade, não tem nada a ver. Então aqui ele usa uma expressão bem assim para dar uma quebrada assim, sabe, na conversa deles. Sabe aquelas brincadeiras que a gente faz com um amigo ou com uma amiga? É mais ou menos isso. Por que o protagonista se espanta ao ouvir essa expressão? Galera, é a mesma coisa. Para você, de repente, uma coisa é absurda, mas para outro não é tão absurdo assim, sabe? Aí a pessoa vai lá falar o quê? Você achou que isso era muito? Não acho nada, mais ou menos isso. A letra A resposta poderia ser: o interlocutor de Cruzoé é irônico na expressão? Sim ou não? Letra B. Cruzoé se sente humilhado? Cruzoé desconhece essa expressão? Pense no que eu falei sobre o significado dessa palavra, mas no sentido do texto, lá no texto, ok? Então, observe muito bem e logo voltamos para conferir a resposta correta.
Ok, vocês analisaram a resposta. Eu tenho certeza que vocês marcaram a resposta correta. Vamos lá conferir? Sim, a resposta é a letra A. O interlocutor de Cruzoé, ele é irônico na expressão, fez uma brincadeirinha com ele nesse momento, ok? Próxima questão, e nós temos ali uma reflexão, nós temos um quiz. O uso da palavra baforada contribuiu para gerar um efeito de humor no texto. Isso mesmo, gerou um humor, sim, para descontrair. Por quê? Porque estabelece um contraste entre o que seria uma baforada de vento e uma tempestade. Porque indica a intenção do autor de deixar o texto mais elaborado? Pensa alguns minutinhos aí, já voltamos para marcar a resposta correta. Ok, vocês marcaram a resposta certa, tenho certeza. Vamos lá? Letra A, porque estabelece um contraste entre o que seria uma baforada de vento e uma tempestade. Essa é a resposta correta. Por quê, gente? Porque o vento geralmente ele é leve e é incomparável com uma tempestade, não é? Então foi ali uma brincadeirinha ali do amigo com o narrador personagem. Próximo fragmento da questão número 5. A questão número 5, nós temos um fragmento que continua ali o diálogo com o amigo. Tempestade, replicou, que inocência. Aquilo não foi nada, realmente. Com um bom navio e no mar largo, caçoamos perfeitamente com o vento. O camarada quer que lhe diga a verdade? Por ora não passa de um novíssimo. Veja o belo tempo que faz agora. Tempestade passou, né? Aí tá todo mundo agora comemorando esse novo cenário. Então, o diálogo do protagonista com o amigo que o levara nessa aventura mostra que Cruzoé cometeu um engano. Por quê? Será que ele cometeu um engano? Letra A. Cruzoé pensou que tinha vivenciado uma grande experiência como marinheiro. Isso é, estava se achando, né, galera? Letra B. Ele se sente frustrado com as palavras do amigo. Letra C. Ele percebeu que o amigo o menosprezava. Qual é a alternativa correta? Pense um pouquinho, já retornamos aqui para ver a correção.
Ok. Vamos lá para a resposta? Letra A. Cruzoé pensou que tinha vivenciado uma grande experiência como marinheiro. Muito bem, turma. Próxima questão, nós temos ali uma reflexão. Nós temos um quiz. O comportamento de Robinson Crusoe é muito peculiar. Como você o descreveria? Letra A. Sem muitas perspectivas de vida. Aventureiro com vontade de descobrir coisas novas. Letra C. O inseguro. Só um minutinho para vocês pensarem. Correção. A letra B, lógico, aventureiro, com vontade de descobrir coisas novas. Gente, a nossa aula está finalizando e na aula de hoje ampliamos nossa leitura sobre o romance de aventura, que conta a história de Robinson Crusoe. Também vimos que o sentido das palavras, quando a pesquisamos no dicionário, nos auxilia na melhor compreensão do texto. E por hoje é só, mas eu gostaria de lembrar a vocês, estudantes, que continuem os seus estudos durante esse período de pandemia. Logo estaremos em sala de aula, ok? Não esqueçam de assistir às aulas na TV, marque, anote bem o horário lá na sua agenda. Não esqueça de marcar a sua presença lá no link. Isso é muito importante para você. E também é muito importante que vocês realizam as atividades no Classroom, ok? Muito obrigada a todos e a todas. Tenham um excelente dia e bons estudos a vocês. Eu aguardo vocês na próxima aula.